Bem-vindos a mais um episódio do Pense Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Hoje, vamos mergulhar em um tema que tem causado grande impacto no cenário geopolítico. A adesão plena do Irã à Aliança Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, a partir de janeiro de 2024. Essa mudança monumental tem implicações econômicas, políticas e sociais de grande alcance, não só para o Irã, mas para a ordem global. Vamos analisar como essa adesão pode salvar o Irã economicamente isolado e os desafios ainda a serem superados. A partir de 2024, o bloco Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul será expandido para incluir 6 novos membros: Argentina, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Irã. Essa expansão é especialmente significativa para o Irã, que vem enfrentando sanções econômicas há décadas, algumas delas remontando à Revolução de 1979 que fortaleceu a dinastia Pahlavi. As sanções econômicas contra o Irã foram lideradas principalmente pelos Estados Unidos, inicialmente desencadeadas pela tomada da embaixada americana em Teherã e pela subsequente crise dos reféns. Essas sanções depois evoluíram para um bloqueio abrangente da economia iraniana enquanto o país buscava ambições nucleares. Isso fez com que outros membros do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas apoiassem os Estados Unidos em esforços para enfraquecer economicamente o Irã e impedir que o país se tornasse uma potência nuclear. O Irã era o país mais sancionado do mundo até que a Rússia assumiu esse título duvidoso após sua operação militar especial na Ucrânia em 2022. Apesar das sanções rigorosas, o Irã demonstrou uma resiliência notável. Por exemplo, o país conseguiu contornar vários embargos de forma eficaz no setor de energia. Apesar das sanções sobre as vendas de petróleo do Irã, espera-se que a China importe até 15 milhões de barris por dia do Irã, marcando o maior volume desde 2013. Porém, isso fez o Irã vender recursos naturais abaixo do valor de mercado. O pedido do Irã para ingressar no Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul em 2021 foi uma jogada estratégica alinhada com sua política de olhar para o leste. Essa política busca reduzir a dependência do Irã dos parceiros ocidentais e criar alianças econômicas com outros grandes poderes regionais. Os esforços do Irã nessa direção foram ainda mais fortalecidos quando se tornou membro pleno da Organização de Cooperação de Xangai, como CEO, no início deste ano e iniciou negociações de livre comércio com a União Econômica da Eurásia. Você pode assistir aqui a um vídeo anterior que fizemos sobre essa parceria histórica. Ingressar no Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul dá ao Irã uma chance única de sair do isolamento diplomático e criar novas relações com países não alinhados. A expectativa é que a adesão facilite o comércio bilateral, as tarifas e os procedimentos aduaneiros, proporcionando um impulso muito necessário para a economia do Irã. Por exemplo, o comércio não petrolífero do Irã com o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul atingiu 3.843 bilhões no último ano do calendário persa, registrando um aumento de 14% em comparação ao ano anterior. Segundo a Administração Aduaneira da República Islâmica do Irã, só a China respondeu por 30 bilhões de dólares desse comércio. Outros parceiros importantes no bloco são Índia, 4,9 bilhões, Rússia, 2,32 bilhões, Brasil, 466 milhões e África do Sul, 322 milhões. A economia do Irã está em extrema necessidade de investimentos estrangeiros diretos, especialmente em seu setor de energia. A Rússia é a principal investidora no Irã. Além da extração de petróleo e gás, os países estão trabalhando na infraestrutura do Corredor Internacional de Transporte Norte-Sul, mas isso não é suficiente. A inclusão do país no Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul abre portas para financiamentos de instituições como o Banco de Desenvolvimento da União Europeia. Isso é crucial para o Irã, que foi isolado da maioria dos sistemas financeiros globais devido às sanções dos Estados Unidos. A presidente do novo Banco de Desenvolvimento, Dilma Rousseff, já agendou visita ao Irã em breve. O Banco Central do Irã anunciou recentemente a liberação de 6 bilhões em ativos iranianos que estavam congelados na Coreia do Sul. Isso indica possível flexibilização dos Estados Unidos da América e ambiente mais favorável ao investimento estrangeiro direto.
A localização geográfica estratégica do Irã o torna um ponto crucial de ligação entre a Europa, a África e a Ásia. Isso está em sintonia com os objetivos do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul de aprimorar a conectividade da infraestrutura regional. A adesão do Irã pode acelerar projetos voltados para a melhoria dos meios de transporte e comunicação entre os países membros, impulsionando assim a própria infraestrutura em desenvolvimento do Irã. Um dos objetivos de longo prazo do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul é reduzir a dependência do dólar americano para o comércio. Isso é particularmente benéfico para o Irã, que vem buscando maneiras de contornar as sanções dos Estados Unidos. Há discussões em andamento entre as nações do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul sobre a possibilidade de uma chamada moeda comum ou uma unidade de troca para comércio e investimento. Uma medida como essa reduziria significativamente a vulnerabilidade do Irã às sanções baseadas no dólar, permitindo que o país liquidasse negociações de petróleo em moedas locais. Vale mencionar que, atualmente, o Irã já vende seu petróleo para a China em yuans e propôs à Índia negociar petróleo e gás em rúpias. A entrada do Irã no Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul é uma grande vitória e tem impacto mundial. Mohammad Jamshidi, o vice-chefe de gabinete para assuntos políticos do presidente do Irã, Raisi, chama isso de uma vitória estratégica. O que isso significa? Bem, o Irã está buscando fazer novos amigos, especialmente na Ásia e na África, e se afastar de depender demais dos países ocidentais. Amigos distantes podem ajudar muito, é verdade, mas e os vizinhos do Irã, sinceramente? As relações do Irã com os vizinhos estão longe de serem boas. Os Emirados Árabes Unidos têm uma disputa territorial com o Irã por 3 pequenas ilhas. A aliada dos Estados Unidos, a Arábia Saudita, apoiou o Iraque na Primeira Guerra do Golfo Pérsico e o Egito recebeu sua parcela de ódio por sua aliança com os Estados Unidos e por fazer a paz com Israel. Em tudo isso, há um componente religioso. O Irã é um país islâmico xiita, enquanto os outros seguem o islamismo sunita. Agora, todos esses países foram oficialmente convidados a integrar o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Se essa história não é intrigante, me diga alguns meses antes da cúpula do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul em Joanesburgo. Após 7 anos de inverno diplomático, com a mediação da China, a Arábia Saudita reabre sua embaixada e missões diplomáticas no Irã. E o Irã também fez isso. Mais tarde, o Egito também expressou sua disposição de restabelecer relações diplomáticas com o Irã, e as negociações sobre esse assunto devem começar em breve. Agora vamos falar sobre os Estados Unidos. A relação entre o Irã e os Estados Unidos tem sido tensa, para dizer o mínimo. A entrada do Irã no Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul é uma forma de equilibrar esse caos. É uma jogada que pode diminuir a influência dos Estados Unidos, especialmente em áreas próximas ao Irã, como o Golfo Pérsico. Alguns analistas americanos chamaram isso de um fracasso da política dos Estados Unidos da América no Oriente Médio. O presidente Raisi deve estar satisfeito, pois desde que assumiu o cargo tem se esforçado para melhorar as relações com países vizinhos e grandes atores da Ásia. Fazer parte do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul é como uma estrela de ouro no boletim dele. Mostra que ele está fazendo progresso e não podemos esquecer do quadro maior. O presidente Raisi diz que entrar para o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul vai tornar o Irã mais forte, tanto em relação ao quanto o país ganha quanto ao seu papel no cenário mundial. Isso pode marcar um novo capítulo para o Irã, oferecendo mais opções e liberdade ao país para decidir. A adesão plena do Irã ao Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul não é apenas um marco geopolítico ou econômico, mas também tem implicações ambientais e sociais significativas. Embora o Irã importe parte de suas necessidades alimentares básicas, isso abre caminho para colaborações agrícolas dentro do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, podendo melhorar a segurança alimentar do Irã. Isso é especialmente importante, já que o Irã enfrenta problemas relacionados à escassez de água e à degradação do solo. Projetos agrícolas colaborativos poderiam introduzir métodos de cultivo sustentáveis com impacto ambiental positivo. Quais as perspectivas para o investimento estrangeiro direto? Os recursos energéticos, localização estratégica, grande mercado consumidor e mão de obra barata do Irã atraem investidores estrangeiros.
A falta de infraestrutura adequada, o excesso de burocracia, os problemas nas transferências de dinheiro no setor bancário e financeiro devido às sanções, além da má gestão econômica e da corrupção, continuam sendo grandes obstáculos para o aumento do investimento estrangeiro direto no país. O Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul oferecem uma oportunidade de cooperação, mas também é verdade que a concorrência por investimentos entre os novos membros é muito acirrada. E o Irã vai ter que trabalhar muito para vencer essa batalha. Apesar do foco econômico e político, o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul também serve como plataforma para intercâmbio cultural. O Irã, com sua rica história e cultura milenar, pode se beneficiar dessas interações. O intercâmbio cultural pode contribuir para a diplomacia suave, melhorando a imagem global do Irã e promovendo um senso de inclusão social. Em resumo, a adesão do Irã ao Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul pode servir como um catalisador para mudanças ambientais e sociais positivas, desde a agricultura sustentável até a melhoria dos cuidados de saúde, passando por oportunidades educacionais e diplomacia cultural. Apesar dos desafios à frente, os benefícios são grandes demais para serem ignorados. O diálogo certamente continua. Nós apenas começamos a entender as implicações do papel central do Irã na aliança Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul expandida. Desde dinâmicas comerciais complexas até interações culturais transformadoras, as possibilidades a serem exploradas são infinitas. Mas estaremos aqui para trazer todas as notícias importantes e discutir com a nossa comunidade fantástica. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Os links estão disponíveis abaixo na descrição. Se você está tão intrigada quanto a gente, não deixe de clicar no botão de inscrever-se e ativar o sininho de notificações. Você não vai querer perder nossas próximas análises aprofundadas sobre cada novo membro do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e seu impacto global. Sua opinião é importante para nós. Como você interpreta a entrada do Irã no Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul? É um momento crítico ou apenas mais um movimento na política global? Compartilhe suas opiniões na seção de comentários e continue curioso. E como sempre, fique com a gente. Obrigada por assistir.